inacessível, reservada nos cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Deus mediante la fé, para alcançar a salvação que está preparada para ser manifestada en el tempo postrero. Vamos orar. Eu vou pedir a el hermano Joaquim que ore por nós. Oremos. Senhor Deus, Padre, te alabamos e te bendecimos em esta manhã, onde o Senhor nos ha permitido, por tua misericórdia renovada, a assistir a este local para juntos desfrutarmos de la comunhão em um café de la manhã. Graças por la oportunidade que tuvimos como igreja. E agora estamos estudando tu palavra e que tu mensagem seja traída para nós em forma de estudo, para que venhamos a crescer em conhecimento de Jesus Cristo e de tus enseñanças. Bendiga a pastor Paulo, a cada um de nós, a los niños, a los jóvenes, a nós adultos. Bendice tu igreja hoje aqui. Que o Senhor se manifeste com poder e graça para que recebamos as enseñanças que tu tens para nós agora, como o alimento espiritual que temos agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir que os niños também pongan sua atenção. Vou tentar falar-lhe de maneira mais sencilla. Pero eu quero começar com uma pergunta. Como estamos em la escola dominical, então não vou exponer o texto de uma sola vez, pero podemos interactuar aqui com perguntas, com comentários, à medida que também hago uma exposição do tema. A pergunta é: qual é o evento mais importante de toda a história cristiana? A ressurreição de Cristo. Sim. Eu penso que tem que ser somente um, más Sí. de todos. Sí. Más que la vida completa de Jesús. Es porque sin la venida no habería un Ajá. entonces la venida de Cristo, el Fueron nacimiento varios de Cristo. eventos. Sim. Sim. Bueno, vários eventos são importantes. A venida de Cristo, sua muerte en la cruz, pero la ressurreição é a mais importante. Mira que disse o apóstolo Pablo em 1 Coríntios capítulo 15. Primeira carta de Pablo a los Coríntios, capítulo 15, versículos 14 e o versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y el versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, de acuerdo con el apóstol Pablo, la resurrección es el corazón mismo de la buena nueva. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, nuestra predicación es vacía y seguimos en nuestros pecados. Pero, si Cristo verdaderamente resucitó, como nosotros creemos, entonces el pecado ha sido vencido.
la muerte ha sido vencida en su propio terreno y el pueblo de Dios tiene una esperanza viva que no puede ser destruida jamás. Mira que lo que estoy afirmando no es algo de mi propia interpretación solamente, pero a lo largo de la historia, varios teólogos explicaron que la resurrección no fue simplemente algo secundário en la historia de la redención. No es algo secundário, algo de menos importância. É algo fundamental. Ahora, os teólogos também ensinam que a ressurreição não foi simplesmente um retorno à vida, como ocorreu com Lázaro, como ocorreu com outras pessoas. Pero a ressurreição foi o começo do estado de exaltação de Cristo. Se a crucifixión foi o estado de humilhação, digamos, o último ponto do estado de humilhação, a ressurreição é o começo do estado de exaltação de Cristo. E estes teólogos também dizem que a ressurreição é o grande sí del Padre a la obra del Hijo. É o amém divino a la cruz. Viernes passado eu prediquei na Igreja Presbiteriana Comunidade de Cristo. O tema da predicação foi Consumado es, la obra perfecta de Cristo em la cruz. E nesta ocasião, estávamos pensando a respeito do sacrifício de Cristo por nós em la cruz. Pero depois, al final, o pastor mencionou que a ressurreição seria celebrada hoje, el domingo. Pero entre o sacrifício de Cristo e a ressurreição, há sábado de oscuridade, de desesperação, de frustração. E tudo isso vemos em las Escrituras. Pero el domingo, para os discípulos de Cristo, para seus apóstolos, surge com uma esperança segura. Leemos antes do desayuno o texto de Mateus 28, donde Mateus 28, de 1 a 10, las mujeres se acercan a la tumba y el ángel del Señor dijo a las mujeres que Jesús ya no estaba en la tumba. Versículo 5, 28, 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ven el lugar donde fue puesto. Jesús ya no está en la tumba, Jesús vive.
Pero la resurrección de Cristo no solo nos informa algo acerca de Jesús, também nos revela algo acerca de nós outros. Nos diz que o pecado é realmente terrível, porque requeriu a morte do Hijo de Deus. Nos disse também que a graça é realmente gloriosa, porque a tumba não pudo retenerlo. E nos disse também que a redenção que Deus nos dá não é parcial, é perfeita. Deus não vino simplesmente para melhorar nossa vida interior, tampouco para dar um consuelo religioso. Cristo vino para salvar-nos por completo. Alma, corpo, culpa e corrupção, presente e futuro. A redenção de Deus para nós é integral. Por isso que um estudo bíblico sobre esta enseñança bíblica, ou essa doutrina de la ressurreição, deve levar-nos a 4 convicções fundamentais. Primeiro, Cristo ressuscitou realmente. Segundo, Cristo ressuscitou vitoriosamente. Terceiro, Cristo ressuscitou para nossa salvação. E Cristo ressuscitou como primícias de la nueva criação. E essas verdades sostêm a fé del creyente sencillo, ao mesmo tempo que alimenta a reflexão teológica mais profunda também. Então, eu quero que os niños pongan a atenção neste ponto. Cristo, de hecho, ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é um hecho histórico, corporal e glorioso. E a primeira verdade que devemos afirmar é esta: Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. Irmãos, esta afirmação nos diz muito e nos habla de uma forma muito especial, que a fé que nós temos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não descansa em uma experiência interior de los discípulos, nem em um símbolo de renovação, tampouco em uma metáfora de esperança. Esta realidade descansa em um hecho que ocorreu em la história. Los niños que estão em la idade de escola, que han estudado la história de uma maneira general, creio que já escutaram falar de algum evento que ocorreu antes de Cristo e depois de Cristo. E isso señala que há um reconhecimento histórico de que Cristo vino ao mundo. Senão, não fazia sentido dividir a história em eventos antes de Cristo e depois de Cristo. O sepulcro, como leemos em Mateus, quedou vazio. O Senhor foi visto por muitos testigos,
comió con sus discípulos, habló con ellos, le mostró sus manos y su costado. E o apóstolo Pablo resume esse testemunho em 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 3 a 8. Vamos a ler 1 Coríntios 15, del versículo 3 al versículo 8. Yo voy a leer el verso 3 y hasta el versículo 8. Quien quiere puede leer un versículo a la vez. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia conforme a las Escrituras. Que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. E al último de todos, como a um abortivo, me apareceu a mim. Aqui o apóstolo Pablo resume esse testemunho de la ressurreição de Cristo. E quero ver se os niños puseram lá atenção. A quem Jesus apareceu depois de que fora ressuscitado? Um a la vez. Apareceu a seus discípulos, apareceu a Jacobo, Más de 500 hermanos. a mais de 500 irmãos, e apareceu também ao apóstolo Pablo. Os teólogos han sido especialmente cuidadosos com a enseñanza acerca de la resurreição. E um de esses teólogos insiste em que a ressurreição de Cristo não pode reduzir-se a uma mera supervivência espiritual. Segundo ele, se Cristo solamente hubiera seguido vivendo em um sentido ideal ou espiritual, a Escritura habría sido falseada, porque os evangelhos e os apóstolos apresentam a ressurreição como um hecho real, objetivo. La tumba vacía importa, las apariciones importam, el testemunho apostólico importa. La iglesia no anuncia que el mensaje de Jesús sigue vivo. La iglesia anuncia que Jesús mismo vive. E é diferente. Agora, aqui está uma verdade muito importante que esta doutrina traz a nós outros. A ressurreição física de Cristo pertenece à essência mesma do Evangelho. Não é só uma prueba añadida desde afuera. É um elemento constitutivo da obra redentora. O Redentor não só devia morrer por el pecado, devia também sair vitorioso del sepulcro.
Porque, de lo contrário, como disse o apóstolo Pablo, a fé seria vana. Estaríamos metidos em los mesmos pecados. A predicação seria em vano. Agora, se a ressurreição é real, então devemos perguntar-nos o que significa essa ressurreição delante do Padre. E aqui eu avanço para o segundo ponto. Alguma pergunta do que estamos falando aqui, ou algum comentário acerca de la ressurreição de Cristo? Bueno, la resurrección no solo nos dice que Jesús volvió a vivir, nos dice mucho más. Nos dice también que el Padre aprobó, aceptó y vindicó la obra del Hijo. La cruz no terminó en derrota. Cristo venció la muerte. El Viernes Santo no fue, digamos, el colapso del plan redentivo de Dios. No. La tumba vacía es la declaración pública del cielo de que el sacrificio de Cristo foi perfeito, foi suficiente e eficaz. Mira que dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Hay que poner sillas. Romanos capítulo 4, versículo 25. Aqui atrás tem 3 silhas. Nem na família de José. Está bem. Romanos 4, 25 diz: el qual foi entregado por nuestras transgresiones e ressuscitado para nuestra justificação. Também Romanos capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Pablo disse que foi declarado Hijo de Deus com poder segundo o Espírito de santidade por la resurrección de entre los muertos. En Romanos 1:4, la Biblia dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Y en Romanos 4:25, afirma que foi entregado por nuestras transgresiones e ressuscitado para nossa justificação. Hermanos, isso significa que a cruz foi suficiente. A obra de Cristo na cruz foi suficiente para nós. Estes textos não dizem que a cruz fuera insuficiente, pero el contrário. A cruz foi suficiente. E disse também que a ressurreição era mérito, ou melhor, não significa que a cruz fuera insuficiente, que a ressurreição era mérito expiatório separado, sino que a ressurreição é a confirmação pública de que a obra expiatória de Cristo foi aceitada por el Padre. E neste ponto,
los teólogos hacen una formulación muy hermosa y dice que la resurrección es el amén del Padre sobre la obra del Hijo. Es decir, Dios Padre no dejó a Cristo bajo el poder de la muerte porque el precio ya había sido pagado. La obediencia ya había sido cumplida y la maldición ya había sido soportada. Si Cristo hubiera permanecido en la tumba, la muerte habría parecido triunfar y la condena aún estaría pendiente. Pero al levantar al Hijo, el Padre proclamó ante todos que la deuda había sido pagada, había sido cancelada. Um outro teólogo disse algo semejante ao afirmar que em la ressurreição se manifestou que o último inimigo havia sido vencido, que a pena havia sido cumprida e que a condição de la vida havia sido satisfeita. Em outras palavras, irmãos, lo que estes textos nos enseñam es que la resurrección es la absolución pública del mediador. Cristo cargó judicialmente con nuestros pecados en la cruz y en la resurrección aparece públicamente como el justo vindicado, el siervo aprobado por Deus e el mediador exaltado. Por isso que há pouco eu falei que a ressurreição é o começo de la exaltação de Cristo. Pastoralmente, esta verdade traz consuelo profundo. A vezes o creyente mira a cruz e vê aí o peso de sua culpa e deve vê-lo, pero não deve quedar-se solo aí. Também deve mirar a tumba vazia. La ressurreição lhe disse: o sacrifício foi aceptado, o pago não quedou incompleto. A obediência de Cristo, o segundo Adão não fracassou. A justiça que necessitávamos foi realmente obtenida. Irmãos, é por isso que o cristiano não vive apoiado em um desejo incerto. O cristiano vive basado em uma obra que foi terminada e aprovada por Deus. E isso deveria trazer consuelo e esperança para nós outros. Agora, o terceiro ponto é que a ressurreição de Cristo é fuente de justificação, nova vida e esperança para os creyentes. La resurrección de Cristo no es solamente un hecho para admirar, ni una verdad para defender, es también una fuente de vida, de salvación para los creyentes. El Cristo resucitado no permanece lejos de su pueblo. Él aplica a los suyos los beneficios de su muerte. ¿Y saben por qué hace eso? Porque está vivo.
Primera Pedro, nosotros leemos capítulo 1, versículo 3 al 5. De 3 a 5, el apóstolo dice que hemos sido hechos renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstolo Pablo también en el capítulo 6 de Romano enseña que estamos unidos a Cristo, morimos con Él e também ressuscitamos com Ele para andar em uma vida nova. E o apóstolo Pablo, em la carta que escreve a los Efésios, capítulo 1, presenta o poder que obrou a ressurreição de Cristo como o mesmo poder que obra em los creyentes. Todos estes textos que mencionei, 1 Pedro 1, Romanos 6, Efésios 1, poderia resumir a significação da ressurreição de Cristo de uma maneira triple. Primeiro, poderíamos resumir afirmando que a ressurreição é uma declaração de que o Padre de que a obra redentora foi aceitada. Segundo, a ressurreição é um símbolo de lo que sucederá em los creyentes. Su justificação, su nueva vida e su futura ressurreição. E terceiro, a ressurreição está relacionada instrumentalmente com esses mesmos benefícios. Em outras palavras, a ressurreição não é só um modelo, também é o meio por el qual Deus comunica vida a su pueblo. Deus imparte vida a nosotros. Cristo não só perdona nossos pecados, não só quita de nosotros a culpa, Cristo nos imparte vida. Por isso, o apóstolo Pablo pôde dizer que o creyente anda em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. O apóstolo Pablo habla justo de isto. Não, Romanos 6:4, não 4:6, 6:4. Porque somos sepultados juntamente com Ele para a morte por el bautismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou de los muertos por la glória del Padre, assim também nós andemos em vida nova. Mira que essa vida nova tem que ver com a santificação. A santificação não nasce de mera disciplina, moral, nasce dessa união com Cristo, com o Senhor ressuscitado. E quando lutamos contra o pecado, não peleamos como pessoas abandonadas a suas próprias forças. Peleamos como aqueles em quienes já opera o poder de la ressurreição. Então, hemos visto que a justificação está basada também em la ressurreição de Cristo. Pero o quarto ponto tem que ver com
con el hecho de que la resurrección de Cristo inaugura su reino y garantiza la resurrección y restauración final del pueblo de Dios. Veamos 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 23. Quem encontrar pode ler, por favor. 1 Coríntios 15, del versículo 20 hasta el versículo 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Gracias. Cristo resucitó como primícias, como comienzo de una cosecha que todavía ha de manifestarse plenamente al final de la historia, que es la redención. Los autores insisten que en la resurrección Cristo entra en una nueva forma de existencia, ya bajo humillación, debilidad y sufrimiento, pero ahora en gloria y en poder. El crucificado ahora es el Señor y abogado, es la cabeza de la iglesia y gobernante sobre todos. Hermanos, hay una distinción entre la resurrección de Cristo y la resurrección de Lázaro, por ejemplo, o de la niña que tenía 12 años, que Cristo la resucitó. Esas personas, en verdad, fueron reanimadas, tuvieron su vida otra vez, pero volvieron a morir. Cristo não. Cristo ressuscitou fisicamente, com o corpo glorificado, e está à la direita de Deus, à la diestra de Deus, governando sobre todo. E é precisamente porque Ele vive e reina que o futuro do povo de Deus está seguro. La resurrección de Cristo garantiza nuestra propia resurrección corporal. E aqui, a teologia ha sido especialmente valiosa porque se nega a reduzir a esperança cristiana à la imortalidade del alma. Se el creyente que muere va a la presença de Cristo, essa é a defesa da teologia. Pero la redenção não termina aí. Esperamos la redenção del cuerpo, esperamos la resurrección final, esperamos cielos nuevos e tierra nueva. E podemos estar seguros, hermanos, que el mismo Cristo que murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día, como dijo, cumple exactamente con todos sus detalles lo que Dios había planeado para realizar la obra de la salvación. Cuando miramos hacia la crucifixión, los detalles que ali encontramos habían sido anunciados por los profetas en el Antiguo Testamento. Hay muchos que todavía no creen. Hay muchos que son contrarios a lo que las Escrituras dicen y ponen las sus razones
para isso, pero hemos visto que se a ressurreição de Cristo fuera algo idealizado, criado por seus discípulos e apóstolos, creio que Jesus poderia haber elegido, digamos, os profissionais de propaganda e de marketing com pouca capacidade de fazer uma boa movilização com o tema. Porque mira, no capítulo 28, de 1 a 10, vemos que as primeiras pessoas que vão a la tumba para ver a Jesus são mulheres. E o testemunho de las mujeres em aqueles dias não tinham valor legal. Então, imagínate se um grupo de cristianos quer fazer uma coisa para, como que para falsear ou para criar uma ideia de la ressurreição, empieza a poner em seu equipo de los primeiros a ver a tumba, las mujeres. E mira que, por outro lado, a falta de creencia em lo que as escrituras dizem é natural para os que não foram regenerados por las escrituras. Não vão a entender as coisas espirituais com sua capacidade cognitiva humana puramente intelectual. Hermanos, o mensaje que acabo de compartilhar com vocês de maneira sencilla e rápida, talvez não tão sencilla para os niños, pero creio que os niños aqui já han estudado em la escola dominical que Deus ha criado todas as coisas, verdade? Sim? Pero que o ser humano tomou a decisão de desobedecer a Deus, e por isso cada pessoa que vem ao mundo vem com uma natureza pecaminosa, uma natureza que indica a necessidade de um Salvador. Todos nós venimos a este mundo tendo uma deuda. Sabe o que é uma deuda? Sabe o que é uma deuda? É quando temos que pagar alguma coisa para alguém. Pero, nestas condições que venimos ao mundo, não tínhamos como pagar a deuda. E por isso Deus enviou a Jesus Cristo para que essa deuda fuera pagada por nós. Não merecíamos o Salvador, pero Deus enviou a seu próprio Hijo para dar sua vida em meu lugar e em lugar de cada um de vocês. E agora, mira, agora a deuda está pagada. Não há mais necessidade de fazer nada para añadir a la obra que Cristo ha realizado na cruz. E quando Cristo muere, toma nossos pecados sobre Ele e põe sobre nós sua justiça. Dá a nós seu perdão. E quando Cristo ressuscita, garantiza que podemos desfrutar da salvação, a qual Ele pagou um alto preço. E este mensagem não é só para que desfrutemos do perdão,
y de la vida eterna es para que podamos compartir con las personas. Los hijos pueden compartir el evangelio con sus padres, con sus amigos en la escuela. Y cada uno de nosotros también podemos seguir compartiendo ese mensaje que dice que Cristo vive. Assim, hermanos, vamos concluir este estudio en esa mañana y vamos a arreglar el espacio para el culto. Pero antes de esto, vamos a orar una vez más. Y yo voy a pedir a César, por favor, que ore por nosotros. Señor y Padre bueno, damos las gracias porque hoy, domingo 5 de abril de este año 2026, podemos, después de más de 2000 años, celebrar el triunfo tuyo, el triunfo en el plan de salvación de tu Hijo Jesucristo al resucitar de entre los muertos. Señor, gracias porque cuando leemos textos como los que se han leído en este momento, nosotros entendemos que su vida es la muerte en victoria y el sepulcro ya no tiene su aguijón, ya no tiene su poder, ya no tiene manera de mantenernos en esclavitud. Gracias, Padre, porque podemos celebrar esta resurrección y que estamos seguros que así como tú resucitaste, también nosotros resucitaremos. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Amém.